Okay, so good morning, good afternoon to you all. This is the Angola launch webinar, the Angola MAPS assessment, both of the general procurement system and also of the health procurement system in Angola. We are very pleased to have today colleagues from the African Development Bank, from the Angolan country authorities, and also the assessors that helped the government to draft this very complete report with findings and recommendations to improve the Angolan procurement system, again with a focus also on the health sector. So just quickly on some key points for today. If you have any questions, you may include them in the Q&A section. We will take them towards the end. We will also have interpretation. We are having a slight technical difficulty with the person connecting for the interpretation, but we will have interpretation to Portuguese available very soon. We will also be hearing today a bit on what were the lessons for the country and how this can be maybe an example for other countries, particularly in Africa, that want to undertake MAPS assessments and that want to use MAPS to reform their procurement system. So with that, I'd like first to invite Mr. Ashraf Ayad to provide some opening remarks from the African Development Bank's point of view. Ashraf, the floor is yours. Well, thank you so much, Nicholas, and welcome to all really from all around the world that have joined this webinar. And it's a pleasure, in fact, for me to be saying or to be invited to say a few words on behalf of the African Development Bank. But let me start by thanking the Secretariat, the MAPS Secretariat, for organizing this event and for all their efforts, in fact, during this exercise in leading and coordinating not only the MAPS in general, but of course with this particular assessment and their very evident role, in fact, ensuring the quality control of this whole process and the fact that it has to be done in accordance with the methodology. Their efforts really are well appreciated. Also like to congratulate the government of Angola. It's where I am at the moment, just visiting, but it's a beautiful country. And in particular, I would like to thank the SNCP and for them for providing leadership and guidance in managing this assessment and this whole exercise. And I must also highlight that we were also privileged to be in partnership with the Agence Française de Développement, and that who also partnered and supported us in doing this whole exercise. And of course, extend great greetings and thanks to all development partners who provided valuable peer review comments on this assessment. Let me quickly say that the African Development Bank's procurement policy is based on the use of country procurement systems. Our default method of procurement when we design procurement arrangements of our project is to see whether we can use with a reasonable level of risk the country procurement systems. And so far as the assessment work of those systems and engaging into reforms is part of an integral development mandate of the bank. And that's why, in line of this global agenda, we seek to promote the use of country systems, and the need for domestic procurement system is absolutely critical for us. In Angola, it has been a long journey, and we are pleased that today the team will be presenting the findings to all those who are interested, the findings of this assessment. And of course, those findings will be used. In fact, we were in discussion with the government to create or to develop a time-bound action plan, with clear deliverables, and this action plan shall be integrated in the overall PFM framework to ensure a coordinated approach.
the team will also be presenting today, in addition to the assessment of the core system itself, they will be presenting the assessment or the outcome of the assessment for the health sector reform. And this, in fact, is a pioneer assessment because it utilized the MAPS sector level assessment, I think, for the first time or amongst the first times. And this will, in fact, help us, the findings will help us enhance the performance of the health sector in the country. Let me not talk too much just that I would like to say that this is really not the end of the process. In fact, this is the start of the process. And our interest is, in fact, is the follow through on the reforms that will take place. MAPS is only an assessment tool. It's there to help us identify shortfalls and weaknesses in the system that can be addressed. And in fact, now we just to confirm that the African Development Bank is going to be committed to engage with the government and see the areas in the action plan and engage with them in supporting their reforms. So finally, I hope that you find this webinar useful, and I thank you. Back to you, Nicholas. Thank you, Ashar, for those words. Indeed, this is the first assessment that goes into a sector. So we find it very useful for other countries that are intending to assess not only their general procurement system, but also to go and check one of the sectors. I believe Mr. Osvaldo is already here with us. So let's try. If you can bear with us 1 second. Señor Osvaldo. Mr. Osvaldo, if we see you now connected as panelists, and if you want, you can open your camera and microphone. Boa tarde. Boa tarde, senhor Osvaldo. Como está? Peço desculpa pelo atraso. Estava com dificuldade de aceder. Sem problema. Se você pode começar as suas palavras, por favor. Ok. Primeiro, agradecer ao Banco Mundial pela oportunidade por estarmos aqui neste momento. Está também o Dr. Aldemiro Matoso, que é o diretor-geral adjunto do Serviço Nacional da Contratação Pública, que vai intervir como preletor. Relativamente à avaliação MAPS da República de Angola, primeiro gostaríamos de agradecer à equipa de consultores, o Dr. Marcos Osório, João Almeida e Tiago Leite. Obrigado pelo relatório que foi produzido e com impacto em Angola. Este relatório olha para as 4 dimensões do sistema de contratação pública angolano e apresenta também um conjunto de recomendações que para nós foram muito bem acolhidas, dentre estas as questões ligadas à criação de centrais de compra e olhando também para a necessidade de cada vez mais de apregoarmos por procedimentos abertos e concorrenciais. Isto é um desafio que nós temos em forja, e também chamou-nos a atenção a questão da avaliação setorial, né? O setor da saúde que impõe para o Estado angolano a criação de peças específicas. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, por favor. Pode Exatamente. A criação de peças específicas para Angola, e depois também a necessidade da criação de regimes especiais. Por acaso, já começamos do ponto de vista de alinhamento institucional, a trabalhar com as entidades angolanas, no sentido de efetivarmos as recomendações que estão no relatório da avaliação MAPS. E também era importante dar nota que o relatório da avaliação MAPS tem servido de base orientadora do nosso sistema de contratação pública, na medida em que o nosso plano estratégico, que agora está a ser discutido
a nível da equipa econômica, apresenta ou cumpre integralmente as recomendações que foram feitas, né? Tanto no relatório geral como no relatório sobre a avaliação setorial. Da parte do Estado angolano, apenas agradecer ao BAD por este apoio e esperamos nós continuarmos a ter esta relação de cooperação cada vez mais estreita, ligando as questões de contratação eletrónica, que também é um desafio que nós temos para a expansão a nível de todo o país, e a questão da criação do perfil do comprador público. No essencial, estas seriam as nossas notas introdutórias e desejar a todos os votos de um bom workshop. Obrigado. Obrigado, señor Osvaldo. As I was telling over the chat, we are expecting to have interpretation to English, and sorry for that. We are having a technical difficulty with the interpreter, but we are expecting to solve that very soon for the second part of the presentations. So right now, I would like to move ahead and hear from the team, which actually was composed of the team leader from the African Development Bank, Mr. Amilcar Bilali, as well as two procurement assessors, procurement lawyer, João de Almeida, and procurement consultant, Tiago Leite, so that we can hear from them both what you found from the, in terms of findings for the general procurement system in Angola and also for the health system, and also what are the main recommendations, so that we can later discuss with the country authorities what's their view on how they can implement this correctly towards something that can be meaningful and bring improvements to the procurement system in Angola. So with that, Amilcar, João, and Tiago, the floor is yours. Thank you. Good day to all. I think it's a privilege to be leading this team. We have a presentation. Nicholas, if you don't mind sharing, please. I'll just give you the context of this assessment, and then I'll let my colleagues João and Tiago to proceed with the findings. So this assessment just builds on the continuous improvement of the public procurement system in Angola. Notable the enactment of the new procurement laws in 2010, 2016, and 2020, the creation of the regulatory authority, the National Public Procurement Service, Serviço Nacional de Contratação Pública, and also the setup of the e-procurement system in 2017 that was piloted in 2018. As said before, this is a collaborative effort between the government of Angola and the African Development Bank with support of the Agence Française de Développement. The assessment was done, started during the COVID. It posed a lot of challenges, but also created an opportunity to pilot the sector level assessment in Angola. So next slide, please. So this is just an overview of the assessment. I know many of you are acquainted with the methodology. We have 4 pillars and 14 indicators, 15 sub-indicators, and 210 assessment criteria. In the case of Angola, 197 criteria were assessed. Next slide. So before handing over to the team, I'll just like to give this visual overview of the assessment as we go pillar by pillar, discussing the main findings and recommendations. It's important to note this overall picture of the public procurement sector in Angola, and we hope that we will, with time, we will monitor the developments of the public procurement system using this picture. Just before I pass to the rest of the team,
We are in Angola, we had the dissemination workshop, and we are already discussing with the government of Angola the measures to implement the recommendations and the main findings of the assessment. It shows, once again, the commitment of the government of Angola in improving its public procurement system. João, over to you, please. You're on mute, João. Okay. Thank you, Amilcar. Good afternoon to everyone. Let's see. Recommendations for Pillar 1, the legal framework. Well, basically, we found that as far as the law in the books is concerned, Angola performs pretty well. This was our finding. There's a comprehensive legal and regulatory framework where the hierarchy of laws, for instance, since the primary public procurement law down to basically all relevant issues that are there to be governed by a legal act or instrument. And also very important, we didn't really find any major issue as far as compliance with international best practices or standards is concerned. Advertising of procurement opportunities is broadly practiced, so we didn't find any major issues. So basically, the notices, the contract notices, are well published, well spread through electronic media as well as conventional or printed media. On the most negative side, we found the lack for a comprehensive and formal national sustainable public procurement strategy. Of course, when we went through in detail, we found the legal way of managing some sustainable public procurement. For instance, the way the law prescribes about the most economically advantageous tender would allow, in principle, to introduce some environmental and social related criteria or sub-criteria, but then the law, since the law is not explicit and there is no national strategy on that, we of course found it risky because of lack of some standards. Example is the life cycle costing is, theoretically speaking, possible to use, but there's a number of standards and requirements which are not laid down in the legal framework. So this is really the most concerning finding we got in Pillar 1, the lack of a national sustainable public procurement strategy, which can of course be solved by designing and approving at the proper political level a national strategy for that, comprising principles, instruments, standards, benchmarks, targets, and last but not least, a number of comprehensive key performance indicators that relate the public procurement system's performance with social and environmental related criteria. A second note about the recommendation to make the use of the procurement or the standard procurement documents mandatory.
we found that in practice, the use of these mandatory, of these templates and these procurement documents is a little bit uneven. For instance, as far as contract clauses are related. So the recommendation is to make it now explicit and to include the rule of mandatory use of these procurement documents. Last but not least, there's a need to improve the access to legal texts and to make sure they are published in a user-friendly format. It's really important, but because we normally criticize the complexity of the legal texts in every jurisdiction, I have to say, and sometimes we do not take enough care about making the legal documents as friendly as possible. One very simple example, you have to struggle in many of the legal documents to copy and paste one provision of the law or of the legal instrument at stake. So there's a recommendation, very down-to-earth recommendation, but we believe this would be quite important for all actors in the system to be more able to go through and make the best use possible of the legal available instruments. So if you can now please be so kind as to pass on to the next slide, please. Okay, thank you so much. On Pillar 2, main findings are, well, first of all, on a positive note, there's a consistent and clear distribution of roles, duties, obligations across the system as far as the major actors are concerned. This means that there is no doubt whatsoever about what entails for an entity to be considered a contracting authority, for instance. What should be or should not be included in the public procurement function of the entities at the different levels, from central government level to the local or provincial or regional level, comprising also the state-owned enterprises and other bodies of public law. So this is quite positive. Everybody knows what is there to be done when it comes to public procurement. A second note, I find in there a bit more challenging, I'd say, the SNCP, already mentioned this afternoon, is basically combining a number of different competencies and powers, some that could relate to what we could call a central procurement management agency at the central level of the government, and some others which are really very typical from public procurement regulatory bodies. So you can already anticipate that the problem here is that this very entity, SNCP, doesn't have, by statute, its bylaws do not grant this body the independence that normally is required for a proper regulatory body to undertake regulations and, and basically the regulatory function, to put it better. So a third important finding, also the one we could even consider perhaps among the biggest challenges, is the need for dramatically increase the level of the EGP uptake. EGP is ready and running, is already used. My colleague Tiago may provide you one or two figures, but this
uptake is really very low right now. So there's a challenge to spread the use of EGP along the public administration at different levels. Also important to close the findings here, the need to change from a manual collection and treatment of information towards a much more automatized, digitalized or digitized data gathering and treatment. And of course, needless to say, for this audience, this can only be achieved through the increase or the substantive significant increase of the EGP uptake. There is no other way of doing this without EGP, as everybody knows. So basically, these are the findings we've got on Pillar 2. As for recommendations, I would start by emphasizing the need to grant this SNCP, this entity, with the statute of the so-called administrative independent entities. There's a specific regime in the Angolan law for many other areas. I give you one example everybody knows. Antitrust or competition authority has got this very nature in the legal framework there. So what we are recommending is to grant SNCP the independence they need to act as a proper, fully fledged regulatory body of the system. It's of course important to increase the level of EGP uptake, and this should, by the way, include the contract management module, and so basically to cover as much as possible of the public procurement cycle from planning or identification of needs to the contract implementation. It's of key strategic relevance to spread up the central purchasing, or to put it a bit more open, to spread the collaborative procurement possibilities or initiatives in other areas other than the health sector, where the only central purchasing body of the country is now in operation. So basically, there is finally an important, very, very important topic or recommendation to set up, to design and set up a public procurement professional cadre, including career path and the qualifications, and eventually the qualification and accreditation scheme for public procurers in the country. And this is, from my side, from my end, what I would like to highlight on pillars 1 and 2. Over to you, Tiago. Thank you, João. Good afternoon, everybody. Well, in Pillar 3, as expected, the assessment team faced some challenges. The use of EGP in the country is still very limited, and the whole process of selecting the sample and collecting sample cases was, let's say, complicated. Nevertheless, findings were actually identified and recommendations were made, and I will highlight those. So firstly, it was found that the procurement strategies were not informed by consistent needs analysis and market research practices. To address this shortcoming, the impact of which is actually felt throughout the entire procurement process, and in particular in what concerns to the outcomes of the procurement, the assessment team suggested to the government of Angola, particularly to SNCP, the regulatory body, to develop guidelines to assist procuring entities in the market research process. It actually also suggested that the procurement planning process
to be integrated in the EGP solution, as it could obviously benefit from the data stored there. In addition, the procurement process was found to lack greater transparency, as we will also see in Pillar 4. Actually, the publication of the procurement information, in particular, contract awards and records of procurement processes is not complete. In terms of transparency, well, it needs to be improved by actually fulfilling all the publication requirements, and also by ensuring complete records to allow better monitoring of the procurement outcomes. Even though with limited information available, several delays were noted in the implementation of contracts, particularly if we are talking about works contracts. Finally, an excessive use of direct awards and inadequate recording of contract amendments was noted, which seriously compromises the monitoring of the procurement process. Therefore, strict guidelines should be established to ensure the use of So strict guidelines should be for the use of direct contracting should be enacted in order to make sure that transparency and accountability throughout the process is actually seen. Can we move to the next slide, please? Thank you. Under Pillar 4, we have noticed that civil society participation in the procurement process is very limited. It is crucial to promote this participation, which can be done both through training to the civil society, who at the stage is not probably aware of all the requirements, and also through consultations, and above all to the availability of information. The use of EGP, as I said previously, is not in place, so it's very limited. The published information is also very limited, and to make sure that the shortcomings are actually addressed, so the information should be made available in open formats that would allow it to be analyzed using proper data analysis tools. Again, in the chapter of transparency, the lack of information on the beneficial ownership is striking. Provisions on this should be included in the regulatory framework. And on the other hand, there is a need to improve governance mechanisms and the identification of procurement-related risks. It is actually very important to ensure that the publication of audit reports, court decisions, and statistics on fraud and corruption are actually there and publicly available. Finally, an important note on the review and appeal system. During the assessment, and despite all the contacts that we have made with the different institutions in the country, we have noticed a huge lack of court decisions on dispute related to the public procurement. And this led the assessment team to recommend that even before the establishment of an independent appeals body, a study to be carried out to identify the reasons for this absence and actually to determine whether or not it is necessary to establish such body. Next slide, please. Moving to the analysis of the health sector, well, it's important to once again emphasize that it was carried out in parallel with the core assessment and in a pioneering pilot worldwide level. So, which basically come broadly to the same conclusions as the core assessment. And this is largely because there are no specific regulations for the sector. However, we did recommend to the Ministry of Health, together with SNCP, to develop sector-specific procurement documents to optimize the procurement process. It should also be noted that there is an agency in the country responsible for defining technical standards. However, several cases were reported both by procuring entities and by the private sector, where the lack of adequate monitoring and enforcement of those standards
has seriously damaged the competition and the objectives of public procurement. So therefore, mechanisms should be put in place in order to address these constraints. Next slide, please. Coming to lessons learned, and as we are reaching to the end of the presentation, before we move to the next steps that will be presented by SNCP, by the local authorities, we would like to talk about some of the lessons that we learned during this, Ashraf said it in the beginning, not so short process. So in addition to identifying findings, gaps, and recommendations, actually the assessment was a very good tool for an increased dialogue. During the entire process, from launch of the assessments to the dissemination of the report that took place yesterday in Luanda, and we were all there, although João and myself, we are already back in our country. There has been an opportunity to promote the dialogue between the different stakeholders. On the other hand, the assessment has also allowed us to identify the need to prioritize sampling and data collection, especially in countries where EGP has not yet been explored or, like in the case of Angola, fully deployed. And we also believe that it may be necessary to extend the period for collecting information and eventually to consider interim missions for this purpose. So in our case, we did need to extend the period to collect information, not only due to the COVID crisis, but also to make sure that we got the required data. And in this sense, we also recommend assessment teams to engage virtually in a complement in adding to those missions. As it can support the local authorities, that the sampling agents, to be prepared when we get there to get the information. And obviously, I believe everybody is doing it, but maybe we could say it as well. Also taking advantage of those online interactions, it is important to stress that they should also be used to follow up on pending topics after the mission in the field. Finally, and with regards to the sector level, we found that the parallel approach that we followed, having both the core assessment and the health sector, the sector level assessment, more or less in the same time, it was very effective. Although the lack of sector-specific regulations led to similar conclusions. Nevertheless, and as I mentioned before, the model was actually very important to identify, for instance, the need to have sector-specific tailor-made guidelines and documentation. So from my end, thank you very much for listening. Nicholas, back to you. Thank you, Tiago. Very important lessons learned that can also be useful for other countries that are undertaking now MAPS assessment. So I would want to pass the floor to Mr. Admiro Matoso, Deputy Director at SNCP Angola, to speak about how they are thinking of implementing some of those recommendations and putting that into action now. So, Mr. Admiro, the floor is yours. You have around 20 minutes to complete your presentation. Thank you very much. Obrigado, Nicolas. Aqui primeiro agradecer ao BAD por este evento. Saudações extensivas à equipa de consultores. Depois da elaboração da avaliação MAPS e os resultados que impunham-se, é necessário dar nota que Angola, durante esse período, foi sujeito a aproximadamente 3 avaliações, que foi a PEFA, a MAPS e a PIMAS. Mas, no entanto, aqui o destaque da MAPS, porque cinge exclusivamente a condução pública e tem sido a base dos trabalhos do SNCP, do Serviço Nacional da Condução Pública, aqui a destacar. Nós, com esta avaliação, em que foram identificadas algumas
algumas lacunas e insuficiências no nosso sistema de contratação pública, demos início à elaboração do nosso plano estratégico 2023-2027. Este plano estratégico que tem como base reduzirmos as inconformidades que foram detectadas, melhorar o sistema de contratação pública e efetivamente obter sempre o best money for value nas nossas aquisições. Seria só next. E quando elaboramos o plano estratégico, nós elaboramos o plano estratégico tendo em conta as dimensões do PEF, do resultado do MAPS, e também elaboramos aquilo que será a nossa política de atuação em termos de medidas concretas. Sendo certo que algumas medidas começaram a ser implementadas logo após o relatório preliminar da avaliação MAPS para o nosso plano 2023, demos logo início à implementação de algumas medidas. Então, aqui no quadro legal e regulatório, começamos com a primeira nota, que é a questão da elaboração de regulamentos sobre a constituição e funcionamento de centrais de compras, um regulamento que já foi elaborado e estamos nessa fase de contributos e revisões. O propósito é termos uma central de compras central, né, geral, a nível do Estado, e depois termos algumas centrais setoriais. É necessário também dar nota aqui que em Angola, apesar de termos a contratação pública eletrónica, e de acordo com o relatório da avaliação MAPS, ela ainda não é extensiva a todos os procedimentos, fica restrita a um pequeno número de procedimentos. E então, urge a necessidade, aqui em termos de medidas do quadro legal e regulatório, de atualizarmos a legislação que temos em relação ao sistema de contratação pública eletrónica. Depois vamos também olhar para um regulamento para a implementação do SNCP a nível local, os serviços provinciais do SNCP, porque neste momento o Serviço Nacional da Contratação Pública está sediado apenas na capital de Angola, porém urge a necessidade de estendermos o nosso âmbito de atuação e de forma precisa para as demais províncias do nosso país. Uma outra nota é a questão da necessidade de elaboração de uma estratégia de contratação pública sustentável, definir um roteiro para a sustentabilidade ambiental a nível das contratações públicas, e depois adotar medidas em concreto, não apenas definir o roteiro, mas depois termos mais ou menos as medidas em concreto, que vamos começar numa primeira fase com 2 setores pilotos para fazer o ensaio e depois alargarmos para outras entidades. Uma outra recomendação e resulta aqui numa ação, num objetivo estratégico, é a necessidade da criação de modelos de contratos para obras complexas. Estamos a falar de edificações e obras de engenharias de acordo com as boas práticas internacionais. No entanto, temos aqui com a base o FDIC, que vai ser aquilo o caminho para essas normas, mas, no entanto, podemos sempre, dentro da nossa liberdade de pesquisa que se tem, olhar para outras realidades e não ter como base apenas o FDIC, mas sendo que o FDIC será de início o nosso documento principal. A necessidade da monitorização da utilização dos modelos de peças de procedimentos e contratos também resultou nós temos peças de modelos de contratos, acredito que as de 2014, 2015 que estão publicados no portal, mas, no entanto, não conseguimos mensurar, não conseguimos quantificar qual o nível de utilidade das peças e contratos, modelos que nós temos no nosso portal. Então, foi definido mecanismos para tal e hoje tem-se feito esse trabalho e a recolha dos dados em concreto para depois mensurarmos se de X procedimentos, quantos deles têm utilizado as nossas peças de procedimentos. Next. Quando olhamos para o segundo pilar, ou a segunda dimensão, quadro institucional e capacidade de gestão, uma das primeiras notas que vem é a questão da publicação dos recursos de decisões sobre contratação pública. Certamente não se tem conhecimento dos recursos das decisões. Estamos hoje nós a trabalhar com os tribunais
e outras entidades para termos acesso aos recursos que são interpostos em termos de contratação pública, que nossa realidade tem sido um número reduzido, mas, no entanto, urge a necessidade de dar a conhecer ao mercado de quais são as principais decisões em termos de decisões tomadas por tribunais e outros órgãos no que diz respeito à contratação pública. E, consequentemente, vai ser criada uma base de dados de jurisprudência, isso em colaboração com os tribunais, para ver se conseguimos ter essa base de dados de jurisprudência a nível nacional. Depois, vamos olhar para a questão da criação das centrais de compras em concreto. Vimos no plano anterior a questão da atualização da legislação. Aqui na capacidade, neste pilar quadro gestional e capacidade de gestão, nós vamos criar as centrais de compras transversais e setoriais. Urge depois a necessidade de expansão do Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrônica a 100% das entidades públicas contratantes e das unidades orçamentais. Esta é uma meta até 2026, sendo certo que temos essa altura a fazer algumas melhorias para integrar nesse Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrônica outras funcionalidades que vão atingir outros objetivos, outras recomendações, né? Alcançar outras recomendações que saíram do relatório da avaliação MAPS. Aqui repito que esse sistema de contratação pública eletrônica iremos alcançar outros objetivos. Depois temos a questão da publicação dos planos anuais de contratação pública. Estes nós já começamos esse ano e este ano tivemos 100% das entidades a nível todo o território nacional publicaram os seus planos anuais de contratação pública no portal da contratação pública. Temos essa medida 100% implementada, sendo a primeira medida que tomamos e 100% executada. Nós tornamos sempre, estamos felizes e satisfeitos com o alcance desta medida e que tivemos uma participação e interação efetiva com cada uma das entidades públicas contratantes. Certamente descobriram que era uma medida de alcance da transparência e que fortalece cada vez mais o nosso sistema de contratação pública. Next, quando olhamos para o pilar 3, ainda o pilar 2, temos a questão da capacidade do mercado e do mercado da contratação pública. Temos aqui duas notas essenciais que têm a ver com a capacitação e depois a definição do perfil do comprador público. É necessário olharmos para a criação da carreira de comprador público dentro da administração pública e estamos a trabalhar neste documento com o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, no sentido de termos dentro da administração pública compradores públicos e depois, associado a este perfil, tem que ter uma componente da profissionalização e temos aqui como as metas também a questão do Programa Avançado de Profissionalização, sendo que para este projeto estamos também a trabalhar com BAD, que desde já voltamos a agradecer pelo apoio inicial que manifestou na concretização desse projeto, de termos as informações avançadas sobre a questão da profissionalização dos compradores públicos, sendo certo que não vamos apenas, de acordo com a recomendação, de acordo com as recomendações, não iremos apenas capacitar funcionários públicos, mas iremos alargar as nossas formações aos fornecedores de Estado, à sociedade civil, e aqui a sociedade civil com principal destaque para estudantes universitários, porque são efetivamente os futuros gestores públicos, são os futuros fornecedores. Então nós vamos já dar um passo à frente, vamos começar a capacitar também a nível nacional os estudantes universitários com formações de 15 dias, o que se impõe necessário para introduzir as matérias de condução pública e aquilo que provavelmente são os grandes princípios orientadores da condução pública. Temos também associado a isto a questão de uma comunicação eficiente a nível das entidades públicas contratantes, isso vai materializar-se por intermédio de outros
encontros e implementação efetiva das unidades de contratação pública. Já falamos sobre os serviços locais, que é a implementação, uma medida também que está em curso, com os seus passos muito bem encaminhados. Aguardamos, pelo menos, que este ano consigamos implementar os serviços locais do Serviço Nacional da Contratação Pública. Next. Quando olhamos para o quadro institucional e capacidade de gestão, temos aqui a necessidade de elaborar planos de comunicações para a sociedade civil, olhar para a sociedade civil, fortalecer a imagem institucional do SNCP. É que fortalecendo a nossa imagem institucional, facilmente conseguiremos implementar algumas medidas, então torna-se efetivamente um dos nossos grandes objetivos estratégicos. Note que anteriormente havia falado sobre a questão do plano anual de contratação pública e termos atingido a meta de 100%, só foi possível com uma campanha de comunicação massiva, pedagógica, em algum momento com alguma agressividade também menos pedagógica, no sentido de dar nota às entidades das consequências associadas à não publicação de um plano anual de contratação pública. Então foi mais ou menos nestas vertentes que nós conseguimos ter 100% dos planos anuais publicados. É necessário olharmos para a sustentabilidade do Serviço Nacional da Contratação Pública, isto perspectivando sempre a transformação do Serviço Nacional da Contratação Pública em entidade administrativa independente, tal como resultou da recomendação da avaliação MAPS. Então vamos aqui desenvolver um plano de arrecadação de receitas, sendo que destas receitas, deste plano, já temos tido algumas receitas, como a questão das coimas, a questão das calções. Estamos agora a trabalhar efetivamente na questão da certificação dos fornecedores do Estado, porque houve efetivamente uma mudança legislativa do paradigma, então precisamos melhorar isso, mas temos aqui pelo menos já 3 fontes de receitas determinados. Publicação dos dados estatísticos sobre contratação pública no portal. E dizia eu no pilar anterior que a questão da contratação pública eletrônica, as transformações que têm sido feitas e permitindo com que 100% das entidades publiquem ou tramitem procedimentos na plataforma eletrônica, isto vai efetivamente concretizar depois a questão da publicação dos nossos dados estatísticos, a informação daquilo que é a contratação pública em Angola em tempo real, com desenvolvimento de ferramentas como Power BI e outras que possam permitir com que em tempo real, a partir de qualquer parte do mundo, possamos ter acesso à contratação pública em Angola. É efetivamente um caminho que nós pretendemos, e a questão da publicação dos dados estatísticos associado à contratação pública eletrónica são efetivamente dos nossos principais desafios. Temos noção que se concretizarmos esta medida na íntegra, nós teremos metade ou se não 70% dos nossos objetivos estratégicos definidos, é aquilo que foram as recomendações da avaliação MAPS resolvidas. E associado a isto também poderemos ter a questão do desenvolvimento de uma base de dados de preços de referência, que foi efetivamente também uma das recomendações colocadas, que não se tinha acesso efetivamente a essa questão dos preços em concreto. Next. Já em relação ao pilar 3, ainda temos a questão da implementação do Centro de Resoluções Alternativas de Disputa em termos de contratação pública. Efetivamente este caminho vamos seguir. Estamos agora a elaborar um estudo para análise da questão da utilização da contratação pública, dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, aqui a questão da disputa. Na fase pré-contratual, é uma discussão que estamos a ter internamente, e estamos a fazer alguns estudos apurados olhando para outras realidades. Há muitos conflitos que são colocados na fase pré-contratual e é necessário analisarmos se efetivamente é necessária a intervenção do Centro de Resolução de Disputa para a resolução dessas questões. E depois temos, por fim, já tinha abordado a questão da criação da base de dados de preço de referência, que é efetivamente uma grande medida, e tendo em conta que esta base de dados de preferência terá como base os preços que serão praticados na Contratação Pública Eletrónica, na ótica de termos 100% das entidades a utilizarem o sistema de contratação pública eletrónica, automaticamente teremos acesso a todos os preços praticados no mercado e poderemos ter
uma base de referência e também livre acesso ao mercado. Next. O último pilar sobre a integridade do sistema, vamos desenvolver uma ferramenta de gestão e supervisão das auditorias, para que tenhamos a informação disponível e os EPCs consigam, sempre que necessário, aceder àquilo que são as recomendações, o processo de auditoria, sem necessidade de estarem a verificar os relatórios de auditoria, e que possamos sempre interligar aquilo que são as recomendações e depois com os procedimentos que são tramitados pelas próprias EPCs para olharmos o grau de incumprimento. É necessário criar mecanismos internos de controle a nível da contratação pública dos setores, porque a esta altura havia inspeções gerais a nível dos setores, a nível dos ministérios, foram retirados, então estamos a articular com as unidades de contratação pública e gabinetes jurídicos para que as EPCs, porque o nosso alcance de auditoria nem sempre é total, em regra não é total, é limitado, a amostra é sempre limitada àqueles que vamos auditar, então vamos tentar criar mecanismos internos de controle em termos de contratação pública. Criar processos de tratamento de denúncias, estamos a olhar para canais de denúncias, já temos a nível do portal, mas é necessário apurar melhor isso, depois trabalhar também em processos de proteção de denunciantes a nível dos processos de contratação pública, que é ainda uma matéria por apurar. Tivemos um período em que houve muitas denúncias em termos de matérias de contratação pública, mas, no entanto, depois alguns denunciantes estavam numa situação desprotegida e depois alguns tiveram de desistir. Então, devemos criar um sistema forte, vamos trabalhar neste processo. Depois temos a questão de realização de eventos, partilha de informações, que é sempre isto em termos de benchmarking e outras situações. No entanto, next é dar nota que este plano estratégico que foi aqui apresentado, para além do resultado desta avaliação MAPS, e que voltamos a agradecer ao BAD por ter aceito o nosso pedido para financiar a avaliação MAPS. Também foram analisadas outras realidades, e aqui destacamos a Nigéria, Cabo Verde, Quênia, Chile, Brasil, Ruanda, Moçambique e Portugal. Fizemos análise dessas realidades, daquilo que existia em termos de contratação pública, e fomos efetivamente analisar a possibilidade de adaptar a nossa realidade. No entanto, este plano estratégico vem acompanhado com metodologias de controle e aquilo que é habitual. Peço para o próximo slide, next. E em termos de considerações finais, só para terminar, este plano estratégico foi feito sempre olhando as principais metodologias de elaboração do plano, que foi feita uma análise SWOT para analisar as nossas principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças a nível daquilo que eram as medidas que estavam a ser implementadas, e depois também teve como base uma análise PEST daquilo que eram as principais medidas. Muito obrigado. E Nicolas. Obrigado, Sr. Almiro. Thank you very much. This was perfectly on time, and I think it really shows how you've been able to think through a strategy that takes those recommendations from the MAPS assessment and puts them into an action plan. And I really celebrate that some of the things that you wanted to do, you've already begun to implement. For example, the annual purchasing plans and that communication strategy that is, I believe, one of the things that usually are not completely well thought through. The change management for public officers, I think it's something that I would say it's really valuable. So just very quickly in the last minute, I don't know if there's anything else that someone would want to add or to ask. I would also want to invite you in the meantime to read the full MAPS assessment, and if you could include if you have any question in the chat, so that we can do it that way. In the meantime, as said, the full MAPS assessment of Angola, including the general procurement system and the health sector procurement system, are available on the MAPS website, mapsinitiative.org.
And you will be able to read those two assessments that were done again with the country authorities of Angola with the support of the African Development Bank. I don't see any questions here. So with that, we are exactly on the hour. So thank you very much. Sorry for the hiccups at the beginning with the interpretation, but we were able to solve it. So thanks to my colleague Justine here for helping with that. And we look forward to seeing you in a future occasion. Next week, we will have the launch assessment of Ecuador, and hope to see many of you for that one as well. Have a good day. Bye. Thank you.